Bom dia, querido irmão, querida irmã. Você que estava assistindo aí a Conexão com Deus aí com o pastor Hernandes. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que esse dia seja mais um dia para que possamos glorificar a Deus. Esse é o seu Vida Devocional, seu programa diário que traz reflexões da palavra de Deus e que está aqui para orar pelos seus pedidos. Então, deixe o seu like, compartilhe esse link da transmissão do nosso programa e também deixe seu pedido de oração para que nós possamos orar ao final da devocional pelo seu pedido de oração. E também deixe de onde você está falando, de onde você está nos assistindo, de onde você está escutando e assistindo as nossas programações para que nós possamos conhecer melhor vocês. Tá bom? Hoje nós iremos falar em Mateus 5, versículo 4, nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda bem-aventurança de Jesus, ali, ensinando aos discípulos. Mateus 5, versículo 4 diz o seguinte, olha: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Senhor Deus, eterno e bondoso Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado porque você tem nos guiado, nos direcionado segundo a sua poderosa mão. Meu Pai, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos aprender mais a sua palavra e que possamos vivenciá-la todos os dias de nossas vidas. Que não apenas crer, mas realmente possamos viver o que diz as Sagradas Escrituras. Nos ajuda, nos fortaleça, que nós possamos ser cada dia mais santos e glorificar a Ti em nossas atitudes, pensamentos, e que tudo que façamos possa ser, meu Deus, seja para a sua glória. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falaremos hoje sobre essa segunda bem-aventurança, a qual Jesus ensina. E nós sabemos que o Sermão do Monte está fixado, entre Mateus 5 e Mateus 7. E esse Sermão do Monte foi ensinado aos discípulos e não às multidões, como diz o versículo 1. As bem-aventuranças, irmãos, como bem sabemos, são uma apresentação total da diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, entre os ímpios e os justos, entre os que são nascidos de novo através do Evangelho e os que não são nascidos de novo. Então, esse deve ser um entendimento claro para nós. As bem-aventuranças foram feitas, foram faladas, foram ensinadas, foram explicadas aos que de fato são cristãos. Então, essa bem-aventurança serve para mim, serve para você. E, em última instância, serve para todas as pessoas ao qual entregam a sua vida, entendem o Evangelho de Cristo e se arrependem dos seus pecados. Mas, como bem sabemos, o propósito do livro de Mateus é trazer a realidade para aqueles judeus que Jesus, de fato, era o Messias da promessa do Antigo Testamento. Então, a forma de escrita de Mateus com relação ao Evangelho é para trazer à memória aqueles irmãos, aqueles judeus, que Jesus, de fato, era a promessa sendo cumprida. Era de fato, e se você observar, vários textos do Antigo Testamento são utilizados para provar isso. E ele já começa por Mateus capítulo 1. Você vai observar que Mateus escrevendo, ele vai trazer vários aspectos do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus. Então, isso tem que ficar claro em nossa cabeça. Isso tem que ficar claro em nossa mente quando lemos o Evangelho de Mateus. Saber que, de fato, ele foi escrito para judeus e para testificar que Jesus era o Messias, tanto esperado pelo povo de Israel. Essa é a primeira perspectiva sobre o livro. Mas quando nos voltamos para o Sermão do Monte, eu acho interessante a forma que o reverendo Hernandes vai falar sobre ele, que diz o seguinte, olha, o Sermão do Monte, se Jesus é ensinado para aquele povo que era de fato o Messias, que veio trazer a missão messiânica e que veio apontar e trazer o reino de Deus aqui para a terra, para os homens. E aí Hernandes vai falar o seguinte, olha, o Sermão do Monte é a plataforma do reino de Jesus. Então, que isso fique claro na nossa cabeça. Quando lemos o Sermão do Monte, quando lemos Mateus 5 a 7, esta é a plataforma do reino de Deus. É isso que Deus quer para os seus discípulos.
É isso que Deus quer para os seus discípulos, na perspectiva de vida com o próximo, de vida com Deus, de vida em sociedade, de entendimento próprio sobre as suas motivações. É isso que Jesus quer que nós vivenciamos. Isso também tem que ficar claro na nossa cabeça. Mas, irmãos, as bem-aventuranças são descrições, e aí ela está, de fato, nos primeiros 11 versículos do capítulo 5. E elas são descrições enfáticas das qualidades que devem ser encontradas em nós, a maior ou menor grau na nossa vida. Porque nós entendemos que Deus é o soberano, e Ele que domina tudo. Nós devemos realmente submissão a esse Deus. Irmãos, mas nos voltando para a segunda bem-aventurança, que vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Uma das primeiras coisas que eu percebo, que eu vejo nessa bem-aventurança, é que essa bem-aventurança vai apontar para a realidade espiritual do homem. Aí você pode se perguntar: mas Samuel, como assim? Se lembre que todas as bem-aventuranças estão relacionadas a uma condição espiritual e a uma atitude espiritual para com o homem. A primeira bem-aventurança, irmãos, ela vai ressaltar que para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ser primeiramente humildes de espírito, ou pobres de espírito, como algumas versões vai nos apontar. Como diz o reverendo Charles Spurgeon, a pobreza de espírito, ela é o átrio do templo das bem-aventuranças. Então, é a partir da pobreza de espírito, quando nós nos reconhecemos pobres, quando nós percebemos e entendemos que não podemos nos salvar, quando nós entendemos que não temos nada para oferecer a Deus que nos abone de irmos para o céu, e reconhecemos que nós somos pecadores, e reconhecemos que em nós não existe bem algum que possamos oferecer a Deus em retorno do que Ele tem feito por nós. E quando entendemos que devemos realmente nos arrepender dos nossos pecados e nos encher do Espírito Santo, ou seja, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e nele há salvação, é aí que nós temos realmente entrada. É para essas pessoas que é o reino de Deus. E essa bem-aventurança está linkada diretamente com essa primeira bem-aventurança. Ou seja, a segunda bem-aventurança está linkada diretamente com a primeira bem-aventurança. Irmãos, duas características que o mundo nos aponta, e é grave, e é complexo demais para nós. Primeira é a distorção do entendimento sobre o pecado. E eu quero falar sobre isso, sobre essas duas distorções, porque eu quero me voltar para, de fato, que choro é esse? Que choro é esse que devemos chorar para que possamos ser consolados? Então, a primeira distorção do entendimento, é entendimento sobre o pecado. Essas duas características, tanto a primeira como a segunda, têm uma influência direta na cosmovisão do indivíduo, como nós vemos o mundo, como o mundo é visto por nós. Quando se fala em distorção no entendimento sobre o pecado, falo que o pecado ele não é visto com tanta preocupação ou senso de periculosidade nos dias atuais. Vejamos como os pecados são vistos pelos próprios cristãos. Será que, de fato, nós estamos nos preocupando? Qual é a nossa percepção sobre alguns pecados? Será que alguns pecados são mais perigosos e problemáticos que o outro? Como é que nós estamos vendo o pecado em nossas vidas, na sociedade, nos locais onde nós nos rodeamos? Estamos, de fato, apáticos com relação ao pecado? Ou cometendo nossos pecados de estimação? A tolerância, uma palavra muito em voga nos dias de hoje, gera grande pressão em como vamos responder aos estímulos do outro. Devemos amar o pecador e não o pecado, mas não devemos orientá-lo acerca do seu pecado?
O interessante é que quando nos voltamos para as Sagradas Escrituras, ela vai nos apontar dois versículos assim chaves para que eu entenda, eu possa entender que eu devo realmente me achegar ao meu irmão e realmente orientá-lo, exortá-lo, consolá-lo. Primeiro versículo é o versículo de Hebreus 3, que vai dizer o seguinte, olha: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, o texto de Hebreus, o autor aos Hebreus, vai nos orientar que nós devemos sim exortar mutuamente cada dia. Devemos nos preocupar sim com a vida do outro, não no sentido de por fofoca, mas por preocupação sincera dentro do coração. Quando o apóstolo João vai escrever sua primeira carta àquela igreja, a igreja amada, que ele até chama com carinho, chama de filhinhos meus, ele fala no último versículo, na verdade no versículo 4 do capítulo 1, que a alegria dele só estava completa se aquelas pessoas estavam no entendimento correto das Sagradas Escrituras. Irmãos, o mundo hoje distorce a percepção do pecado. Agora, coisas que eram pecado antigamente, hoje não são mais, porque o mundo tem distorcido a percepção sobre o pecado. E eu quero deixar como recomendação o livro de John MacArthur sobre Sociedade Sem Pecado. Você vai ver a forma degradante que está sendo feito com relação a pagar o pecado, assumir o pecado da sociedade. O segundo versículo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que Paulo diz o seguinte, olha: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, a vida cristã não é uma vida individualista. A vida cristã, ela é entendida não apenas por uma pessoa, mas entenda que quando Jesus vai falar sobre o Sermão do Monte, ele vai falar sobre o reino. O reino não é feito de uma pessoa. O reino é feito de várias pessoas. E nós, como cristãos, devemos entender que a nossa preocupação deve estar também no outro, como o outro está vivendo, como o outro está pensando determinada ação, determinado entendimento sobre determinado aspecto da vida. Temos, sim, que cuidar dos outros. Temos sim que consolar, que exortar, que chamar para perto. Vem aqui, olha, o entendimento que você está tendo sobre isso não está bom. Lógico que devemos fazer isso em amor, entendendo que quem muda o coração do homem é o próprio Deus. Não somos nós. Nós não temos forças para mudar o coração do homem. É por isso que o nosso papel no Evangelho, na grande comissão, não é fazer com que a pessoa entenda o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Essa é a primeira característica do mundo. Distorcer o entendimento do pecado. A segunda característica do mundo é a intensa busca por felicidade. As bem-aventuranças é o contraponto do que a modernidade, a nossa era pós-modernidade, que o diga, que quem sabe, vai falar sobre felicidade. Irmãos, quantas e quantas pessoas hoje não nos orientam a querer que nós vivamos segundo o nosso coração? Não, siga o seu coração. Você vai tomar a melhor decisão seguindo ele. Mas bem sabemos que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Hoje, o hedonismo, a busca por prazer é intensa. As pessoas agora não querem buscar
a felicidade de forma correta, mas sim por prazer, quer viver uma vida de prazer, por prazer, por prazer, pensando eles que estão buscando felicidade, e não. Irmãos, felicidade é totalmente diferente disso. Felicidade é totalmente diferente do que o mundo quer nos ensinar e quer que desça por goela abaixo esse entendimento. Não, isso não é felicidade. Isso é hedonismo, é buscar o prazer pelo prazer. Será que nós estamos buscando, de fato, o prazer pelo prazer ou estamos realmente vivendo a felicidade que vem de Deus? Martin Lloyd-Jones vai nos dizer o seguinte: o grande alvo da humanidade que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela a obter a felicidade. E quão trágico é observar como as pessoas a estão buscando. A vasta maioria, infelizmente, busca de tal modo que essa busca só produz o infortúnio. Qualquer coisa que, mediante a evasão das dificuldades, meramente torne as pessoas felizes por curto prazo, em última análise, só tende por intensificar a miséria e os problemas que elas enfrentam. Martin Lloyd-Jones vem trazer uma dura realidade que a humanidade está buscando a felicidade de forma incorreta. Infelizmente, estão buscando a felicidade e esta felicidade só está produzindo problemas para ela. E quando Jesus fala sobre o choro é exatamente sobre isso. O entendimento que nós podemos ter sobre essa bem-aventurança é que bem-aventurado ou felizes são os infelizes. Porque esses felizes que são infelizes, eles choram pelos próprios pecados. Entenda que a primeira bem-aventurança vai trazer a realidade que o homem é pobre de espírito. E essa pobreza de espírito é reconhecimento de uma vida pecaminosa. A segunda bem-aventurança vem para intensificar a primeira, porque nós somos pecadores, mas devemos chorar por isso. Devemos rasgar nosso coração a Deus e falar assim: Deus, me perdoe. Perdoe porque os meus pecados estão atrapalhando a minha comunhão contigo. Perdoe que os meus pecados estão fazendo com que eu me afaste de ti. Irmãos, o verdadeiro cristão compreende sua pequenez diante de Deus e que seu pecado, ele, entre aspas, fere a santidade de Deus. Desta feita, o choro que o Senhor Jesus apresenta não está ligado à morte de um ente querido. Não é isso que Jesus está falando aqui nessa bem-aventurança, mas para uma tristeza espiritualmente provocada. O choro, nesse caso, vem pelo entendimento da nossa realidade pecaminosa. Irmãos, Jesus está mostrando aos discípulos uma realidade que há tempo a sociedade está querendo apagar. E o interessante é que essa sociedade, ela quer impor que o pecado, na verdade, são amarras que prende o homem ou a mulher a determinadas ações. Mas, irmãos, devemos viver uma vida de prazer e busca de felicidade em Deus. Isso é totalmente diferente. Isso é totalmente diferente do que o mundo quer apresentar e nos dar em uma bandeja de ouro.
Irmãos, devemos seguir o exemplo do rei Davi. Quando lemos lá em 2 Samuel 12:13, quando Natã veio apontar o seu pecado, e Davi, ele rasga seu coração diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado que cometeu. Já parou para pensar qual foi a última vez que nós choramos pelos nossos pecados? Quando foi, irmãos, a última vez que nós abrimos nossos corações, rasgamos nossos corações para o Senhor nosso Deus, pedindo seu perdão e auxílio com relação aos nossos pecados de estimação? Será que estamos dispostos? Será que estamos dispostos mesmo a buscar de fato, profundamente, uma vida de santidade diante do Senhor Jesus? Ao contrário da teologia da prosperidade, que tudo é bênção, tudo é bonança, tudo é isso, daquilo, não, o evangelho genuíno de Jesus Cristo nos cobra que devemos levar nossa cruz todos os dias. Mas, irmãos, quando lemos esse versículo, entendemos que estamos no reino de Deus, então nós não choramos só pelos nossos pecados, mas também choramos pelos pecados dos outros. Por isso, devemos levar em consideração que esse choro, irmãos, também contempla o choro pelos pecados alheios, pecados dos nossos próximos, também da sociedade. Martin Lloyd-Jones vai nos dizer o seguinte: olha, o crente não cessa ao fazer considerações sobre si mesmo, mas enxerga as mesmas misérias em outras pessoas. O crente preocupa-se por causa do estado da sociedade e do mundo, e quando lê os jornais, não estaca diante daquilo de que tomou conhecimento, e nem meramente exprime o seu desgosto diante do estado das coisas. Irmãos, exemplos como Neemias, que ao saber a realidade degradante da cidade de Jerusalém e seu povo, ele chora diante de Deus, ele se abre o seu coração diante de Deus e pede perdão pelo pecado que eles cometeram. E ele foi usado por Deus para mudar a realidade de Jerusalém naquele período. Juntamente com Esdras, juntamente com os outros sacerdotes e sumos sacerdotes, eles reconstruíram o muro de Jerusalém e reconstruíram o templo. Ou então, meus irmãos, homens como Jó, que o texto lá vai nos apontar que ele se preocupava não apenas com seus pecados, mas com os pecados dos seus filhos, e faziam sacrifícios por esses pecados. Irmãos, quando é que vamos de fato viver profundamente a comunhão, a koinonia bíblica? Quando é que vamos nos preocupar profundamente com as pessoas que estão ao nosso redor e com o coração sincero se entregar diante de Deus, orando por aquelas pessoas, intercedendo por elas? A vida cristã não é uma vida individualista, como o mundo prega. A vida cristã é uma vida em comunidade, dentro desse reino de Deus. Mas também a segunda coisa que nós podemos ver nesse texto, e já para encerrar, é que esse texto também aponta a bênção do consolo que vem de Deus. Irmãos, o coração sincero, o coração que chora pelos seus pecados, tem o consolo que vem de Deus. Irmãos, como é feliz
como traz paz, como traz alegria no coração do cristão que entende que em Deus tem consolo, que entende que em Deus há perdão de pecados. Creia, irmãos, que Deus tem feito a boa obra em nossas vidas. James Stott vai nos dizer algo interessante, escrevendo o livro Contra a Cultura. Consolação, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, seria uma das missões do Messias. Ele era o consolador que curaria os quebrantados de coração. Por isso, homens piedosos como Simeão esperavam ansiosos o consolo de Israel, a consolação de Israel. Entenda que a maior de todas as consolações, de todos os consolos que Deus agiu em nossas vidas, é a absolvição anunciada sobre cada pecador contrito que chora. Irmãos, consolo maior será quando Jesus Cristo um dia voltar. E nós estaremos descansando. Nós estaremos no nosso descanso ali no céu, onde não haverá choro, onde não haverá mais ranger de dentes. E nós estaremos glorificando a Deus eternamente. E estaremos participando da grande ceia do Senhor. Esse é o nosso maior consolo. É lá que nós vamos descansar e gozá-lo, e gozar a Deus e adorar a Deus eternamente, irmãos. Que essa possa ser a nossa maior esperança, meus irmãos e minhas irmãs. Que possamos, de fato, descansar em Deus, nessa promessa. Então, para concluir, que nós possamos estar sempre conscientes da nossa realidade espiritual e que o propósito em estarmos vivendo seja no trilho da santificação. Irmãos, que sejamos sempre atentos em fazermos um raio-x espiritual da nossa vida e identificar quais áreas precisamos moldar segundo as Sagradas Escrituras. E que possamos refletir sobre nossa vida, possamos chorar pelos nossos pecados e também os dos outros, e pedir perdão, o perdão que vem de Deus, pois assim, irmãos, nós teremos o seu consolo. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Muito obrigado pela participação de Edemário, Silvana, Gleice, Maria, Luciene também, a Márcia está aqui também, Ivonete, Carlos, a Mari. Muito obrigado, Luciene também, Terezinha, a Wanda que está aqui conosco. Que Deus esteja abençoando nossas vidas. Eu vou orar por cada pedido de oração, tá bom? E que você possa fechar seus olhos aí e que possa também orar comigo. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse momento que o Senhor nos concede estarmos refletindo sobre verdades que vêm de Ti, refletindo sobre verdades encontradas nas Sagradas Escrituras, que é a Sua Palavra. Meu Pai, que nós, como cristãos, possamos de fato vivenciar o Evangelho e que possamos pedir perdão pelos nossos pecados, que possamos chorar por eles, que possamos realmente entender a periculosidade do pecado em nossas vidas e que possamos, meu Pai, receber o consolo que vem de Ti. Guarda os nossos corações, meu Deus, para não pecarmos contra Ti. Só possa estar esquadriando o nosso coração, que possa estar, de fato, nos ajudando, meu Pai, a entender que em Ti nós temos consolo, em Ti nós temos uma vida que agrade a Ti,
Que não venhamos a querer dirigir as nossas vidas, mas que só possa estar sendo o nosso piloto, o nosso motorista. Que só possa guiar nossa vida de fato, para que possamos glorificar a Ti. Nos ajuda, nos fortaleça. Te peço pelo programa agora da Manhã IPP. Fala aos nossos corações, meu Pai, com o tema. Nos ajude, abra nosso entendimento para viver de forma mais vívida na Tua presença. Te peço pelos pedidos de oração aqui postos, que o Senhor possa agir de forma poderosa, meu Pai, na vida desses irmãos e irmãs, abrindo porta de emprego, meu Pai, que o Senhor possa estar agindo de forma que, libertando irmãos das amarras do pecado, meu Pai, que o Senhor possa estar abrindo, meu Pai, também e ajudando pessoas que estão doentes. Nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça em Ti, é assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada diante da presença do Senhor e que possa ter várias oportunidades em falar do seu excelso Evangelho para as pessoas que ainda não têm esse entendimento e esse conhecimento sobre o Evangelho. Deus abençoe a sua vida.